Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer este motivo aqui. No vídeo eu ensino a confeccionar ele com a linha Anne. Essa linha aqui, na cor 10,74 e agulha 3,5 milímetros. Porém, eu vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem como ficou. Eu não gostei, porque eu achei que os pontos, que o desenho que forma não apareceu legal. Até aqui nesse desenho também não está aparecendo legal. Vou deixar aqui a fotinho, tá bom? De como ficou na linha Anne e aqui embaixo a fotinho que eu peguei da internet, para vocês verem a diferença. Ou seja, o tipo de linha para este ponto importa. Essa daqui é uma linha acrílica de espessura média. Eu achei que ficou melhor do que a linha Anne, que é uma linha 100% algodão de espessura fina. A da Designer eu não sei qual que é, porque é uma lã lá do exterior. Mas creio eu que a lã dela não seja acrílico. Creio eu que a lã dela deve ser algodão misturado com acrílico ou alguma outra coisa. Porque, como vocês podem ver daqui na foto, o ponto fantasia dela apareceu mais, se destacou mais. E se destacou até essas partes aqui, que é ponto meia e ponto tricô, que neste desenho aqui não se destaca. Aqui é só ponto tricô. Então, assim, com essa lã também ficou melhor do que com a Anne, mas ainda assim não ficou tão legal. Mas então agora vamos falar deste ponto. Este ponto é múltiplo de 8, então caso vocês queiram fazer pontos de borda, vocês têm que fazer um número múltiplo de 8 mais os pontos de borda. Nesse caso, eu coloquei 3 pontos de borda de cada lado. Então, eu fiz um número múltiplo de 8 mais 6. Eu fiz 4 repetições. 8 vezes 4, 32. 32 mais 6, 38 pontos. Foi a quantidade que eu coloquei aqui na minha agulha. Antes de iniciar o desenho, eu fiz aqui um cordão em meia. Ou seja, eu fiz 2 carreiras em ponto meia, tanto do lado direito quanto do lado avesso. E para finalizar, a mesma coisa. Fiz 2 carreiras no ponto meia. A primeira parte, eu fiz as 27 carreiras do desenho, porque esse desenho é múltiplo de 8 e contei 27 carreiras. Mas essa segunda partezinha aqui, eu fiz apenas até a carreira 13. Então, aqui eu utilizei a lã molê, como eu já falei anteriormente, com a agulha 5. E esse ponto é muito lindo se usar a lã certa. Dá pra colocar em blusas, cachecóis, eu acho que fica bem bonito. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem deste ponto de confeccionar este ponto fantasia. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso ponto fantasia. Então, eu coloquei aqui na minha agulha 38 pontos. Eu montei aqui 38 pontos, porque este padrão deste motivo, ele é múltiplo de 8. Mais os pontos de borda. Como ponto de borda, eu adicionei mais 6 pontos de borda. 3 aqui e 3 daqui. Então, no meu caso, vai ficar múltiplo de 8 mais 6. Caso vocês queiram fazer apenas 2 pontos de borda, então vocês colocam um número múltiplo de 8 mais 4. Caso vocês queiram fazer apenas um ponto de borda em cada lado, então vocês coloquem uma quantidade múltiplo de 8 mais 2. Então, eu fiz aqui, eu coloquei 4 repetições. Então, 8 vezes 4, 32. Mais 6 pontos, que são os pontos de borda, 38. E antes de começar a ir para o motivo, eu fiz 2 cordões em meia. Ou seja, 4 carreiras, fazendo apenas ponto meia, tanto nas carreiras ímpares quanto nas carreiras pares, ou seja, lado direito e lado avesso, ponto meia, por 4 vezes, que aí forma 2 cordões
em meia. Eu fiz essa barrinha aqui porque eu acho que fica mais bonito a amostra. E eu coloquei 3 pontos de borda, porque eu também prefiro que fique uma borda mais bonitinha, né, na hora de apresentar o desenho aqui no meio. E também para que, quando formos contar, né, os centímetros, tirar as amostras deste ponto, também fique melhor, porque daí o desenho se assenta melhor na peça. Então, sem mais delongas, agora eu vou começar a fazer aqui a primeira carreira deste ponto fantasia. Os 3 primeiros pontos, como é ponto de borda, independente se eu estiver fazendo o lado direito ou o lado avesso, eu vou fazer os pontos de borda em meia. Tanto os 3 primeiros, quanto os 3 últimos. E as carreiras pares, vocês farão, se acaso vocês estiverem trabalhando em agulha reta, onde tem o lado direito e o lado avesso, então as carreiras pares, vocês farão todas em ponto tricô, tá? Todos os pontinhos serão feitos em ponto tricô. Caso vocês queiram passar este ponto para alguma peça que vocês vão trabalhar em agulhas circulares, ou seja, que só vai ter o lado direito, não vai trabalhar o avesso, então as carreiras pares, vocês irão fazer todos os pontos em meia, tá bom? Eu não vou fazer as carreiras pares juntos com vocês, porque ela é bem fácil. Para agulha reta, carreira par, tudo em tricô. Para agulha circular, carreira par, tudo em ponto meia, tá bom? Lembrando que para agulhas retas, se vocês estiverem fazendo os pontos de borda é meia, também nas carreiras pares, tá bom? Então, assim, os pontos de borda, independente se tiver no lado direito ou no lado avesso, é meia. E os pontos do desenho é tricô. Nas agulhas circulares, não tem os pontos de borda, então não tem que se preocupar com isso. Dito isso, então, vamos ir... Essa daqui é a primeira carreira do desenho. E eu estou trabalhando aqui os 3 pontos de borda em meia. E agora, eu vou começar a fazer a repetição do desenho. Então, no desenho, vocês vão fazer um ponto em tricô, um ponto em meia. Um ponto em tricô, um ponto em meia. Até o final do desenho. Então, basta vocês irem fazendo um ponto em tricô e um ponto em meia, até sobrar apenas 3 pontos lá no final. Por que até sobrar apenas 3 pontos? Porque os 3 últimos pontos são os meus pontos de borda e eles eu vou trabalhar em ponto meia. Fiz a carreira 1 inteira, a carreira 2 fiz do jeito que eu falei pra vocês, toda em tricô, e agora eu vou fazer a carreira 3. Os 3 primeiros pontos, assim como os 3 últimos, são os meus pontos de borda, e eu vou fazer sempre em meia. Agora começa os pontos do desenho. Agora, eu vou fazer um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em tricô, dois pontos em meia, 2 pontos em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. E agora, é só repetir esses 8 pontos até sobrar aqui 3 pontinhos, que são os pontos de borda. Vou fazer agora a carreira 5, já fiz os 3 pontos de borda em meia,
E agora, o primeiro pontinho da carreira 5 será feito em tricô, agora 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô, e 1 ponto em meia. E agora é só repetir esses 8 pontos que acabamos de fazer. Então, agora irei iniciar a carreira 7. Já fiz meus 3 pontos de borda em ponto meia. E agora a carreira 7 é bem fácil. Vocês vão fazer 4 pontos em meia e 4 pontos em tricô. Até o final. Lembrando que os pontos de borda do final, no meu caso são 3, vocês têm que fazer em ponto meia. Carreira 9, já fiz os 3 pontos de borda em meia, e agora vou fazer 3 pontos em meia, 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia e 3 pontos em tricô. E vou repetir esta sequência até o final do meu trabalho. Lembrando que aqui no final, os 3 últimos pontos são os pontos de borda que vocês têm que fazer em meia. Fiz aqui os 3 pontos de borda em meia. E agora, darei início à carreira 11. Nessa carreira, farei 2 pontos em meia. Agora, 1 ponto em tricô. 1 ponto em meia. 1 ponto em tricô. 1 ponto em meia. E 2 pontos em tricô. E agora é só repetir esta sequência até o final. Lembrando que os 3 últimos pontos são pontos de borda, portanto, faremos ele em meia. Fiz os 3 primeiros pontos de borda em ponto meia e agora vamos iniciar a carreira número 13, fazendo-a da seguinte forma: 1 ponto em meia, 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia, 1 ponto em tricô. E assim, vocês vão ir intercalando 1 ponto em meia e 1 ponto em tricô até o final de todo esse ponto fantasia. Lembrando que os 3 últimos pontos são pontos de borda, portanto, vocês devem fazer eles todos em ponto meia. Agora, vou fazer a carreira 15. Já fiz aqui os 3 pontos de borda em meia. E esta carreira será feita da seguinte forma: 1 ponto em tricô e 1 ponto em meia. 1 ponto em tricô e 1 ponto em meia. E vocês vão ir fazendo 1 ponto em tricô e 1 ponto em meia até o final da carreira. Lembrando que os 3 últimos pontos, como são pontos de borda, eles serão feitos todos em meia. Na carreira 17, já fiz os 3 pontos de borda em meia, e agora vou trabalhar os pontos fantasia dela da seguinte forma: 2 pontos em tricô, agora vou fazer 1 ponto em meia e 1 ponto em tricô 2 vezes. E vou finalizar esta sequência de 8 pontos fazendo 2 pontos em meia.
E agora é só repetir esses 8 pontos até o final. Lembrando que os 3 últimos pontos são pontos de borda, portanto, farei eles em ponto meia. Agora, vamos fazer a carreira 19. Já fiz os 3 pontos de borda em meia. E vamos fazer esta carreira da seguinte forma: 3 pontos em tricô. Agora, vamos fazer um ponto em meia, um ponto em tricô e 3 pontos em meia. E agora é só repetir esta sequência até o final. E quando chegar no final, não se esqueçam que os 3 últimos pontos é o ponto de borda, portanto, vocês devem fazer todos eles em ponto meia. Na carreira 21, já fiz os 3 pontos de borda em meia, e agora vocês vão fazer o ponto fantasia da seguinte forma: vão fazer 4 pontos em tricô, e 4 pontos em meia. E agora é só repetir até o final. Ou seja, vocês vão ir fazendo 4 pontos em tricô e 4 pontos em meia até chegar no final. Lembrando que no final vão restar 3 pontos, que seriam os pontos de borda, e eles vocês vão fazer em ponto meia. Agora, vamos fazer a carreira 23 da seguinte forma. Lembrando que esses 3 primeiros pontos são os pontos de borda e eu faço em meia. O primeiro ponto vou fazer em meia. Agora, vou fazer 3 pontos em tricô e 3 pontos em meia. Vou finalizar com um ponto em tricô. E agora, basta repetir esses 8 pontos por toda a carreira. E lembrando que os 3 últimos pontos são os pontos de borda, portanto, eles serão feitos em ponto meia. A carreira 25, vamos fazê-la da seguinte forma: o primeiro ponto em tricô, o segundo ponto em meia. Agora, vamos fazer 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, é só repetir essa sequência por toda a carreira, e quando chegar lá no final, não se esqueçam que os 3 últimos pontos são os pontos de borda. Portanto, vocês devem fazer esses 3 pontos de borda em ponto meia. E agora, vamos fazer a última carreira desse ponto, a carreira 27. Então, fiz os 3 pontos de borda e agora vou fazer um ponto em meia e um ponto em tricô até o final de toda essa carreira. Lembrando que os 3 pontos de borda, os 3 últimos pontos, são os pontos de borda e nós faremos ele em ponto meia. Então, eu vou terminar de fazer essa carreira toda em ponto meia e em ponto tricô. E depois que eu terminar essa carreira, eu vou repetir esta sequência mais uma vez. Ou seja, eu vou repetir da carreira 1 até a carreira 27 mais uma vez. E irei fazer mais 2 cordões em meia, ou seja, 4 carreiras em ponto meia, tanto do lado direito quanto do avesso. Vou arrematar os pontos e quando eu tiver feito esses passos, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o nosso ponto fantasia. Então, pessoal, esse ponto ficou assim deste jeito. Aqui eu fiz com a lã molê, agulha número 5. Eu acabei trocando
a linha que eu fiz. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como com linha fina ficou. Ao meu ver, com linha fina, este desenho não fica legal. Então, por isso que eu desfiz com a linha Anne e fiz com a linha Mollet pra ver como é que ficava. E eu achei que ficou bem melhor. O desenho aparece pouco, mas ainda assim aparece mais do que com a linha Anne. E eu não fiz novamente as 27 carreiras. Aqui eu fiz as 27 carreiras, mas aqui eu só fiz até a carreira de número 13 e depois eu fiz as 2 carreiras em ponto meia, ou seja, um cordão em meia. E aí, essa amostra ficou assim, deste jeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir este vídeo, deixar o seu comentário, caso tenha alguma dúvida. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo. E é isso, até o próximo vídeo.